As discussões em torno da reforma política seguem na Câmara dos Deputados. A proposta de alteração do sistema eleitoral para o modelo do distritão vem combinado com a criação de um fundo para custear campanhas com verbas públicas, estimado em 3,6 bilhões de reais. Quem critica a proposta afirma que o sistema é confuso e caro. E é isso que nós vamos tentar compreender aqui no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está nos acompanhando pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode participar do nosso programa nas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e o nosso Instagram é o @VivaVozUnivale. Bom, nosso convidado de hoje é o professor Flávio Ramos, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas da Univale, que veio aqui nos tentar ajudar a compreender essa proposta de reforma. Obrigada pela presença, professor. Boa tarde, Lisa. Muito tempo que eu não vim aqui, né? Boa tarde também, Luana, que não conhecia. É um prazer estar com vocês, né? E também desejaria uma boa tarde para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, professor Flávio, essa proposta de mudança no sistema eleitoral, que contém aí a criação de um fundo com recursos públicos para bancar campanhas dos candidatos, enfim, é um pacotão, na verdade, que se apresenta como reforma política, algo que vem sendo discutido há anos, né, no país, mas que nunca saiu de verdade, né? Quais seriam os principais pontos polêmicos que, de uma certa forma, vêm adiando a aprovação dessa proposta? Bom, Lisa, temos, na verdade, um verdadeiro mosaico de propostas, de intenções, de projetos. E isso, claro, é difícil você ter um consenso no parlamento com relação a todas essas propostas. Algumas mais polêmicas, outras menos polêmicas, mas, enfim, o parlamento é isso, é essa salada de frutas, esse mosaico, e temos também, claro, grupos de interesse, disputas, relações de poder, tudo isso somado dá essa confusão toda. Então, nós ficamos confusos ao observar, ler, assistir na televisão, o que os parlamentares querem com relação à reforma política. Na verdade, é um tema que já vem de algum tempo e não avança, não anda para frente. Por quê? Porque, na verdade, talvez no fundo, quem sabe, os próprios parlamentares não queiram que essas mudanças aconteçam. Certo, e um dos motivos para que a votação ainda não tenha acontecido é que muitos parlamentares estão receosos com a reforma e não há um consentimento geral em relação ao texto base, né? Ao seu ver, professor, qual é o principal ponto de discórdia entre os políticos para que a reforma seja aprovada? Bom, nós temos alguns pontos que estão mais em evidência na mídia. Agora, o mais recente é o fundão, né? Que seriam recursos públicos que iriam financiar as campanhas eleitorais. O valor é absurdo, é excessivo, pelo menos na minha opinião, na minha leitura, são 3 bilhões e 600 mil, quer dizer, é muito dinheiro. Isso, de uma maneira ou de outra, assustou boa parte da sociedade, que exerceu pressão sobre os parlamentares com relação a esse volume. Por quê? Porque quem é que vai pagar, em última instância, o fundo que irá financiar as eleições? Somos nós, né? É você, Luana. É você, Lisa. Sou eu, o nosso ouvinte, nosso telespectador. E no momento de crise econômica, onde nós temos diversos milhares e milhares de desempregados, você falar em 3 bilhões e quase 4 bilhões, isso assusta. Então, houve essa proposta inicial e a reação da sociedade foi muito forte. Isso fez com que os parlamentares recuassem ou, pelo menos, rediscutissem essa proposta. Pois é, agora quem defende o fundão diz que só assim haverá algum tipo de controle sobre o que se gasta com políticos, né? Ou seja, haveria algum equilíbrio, né, para que a disputa fosse um pouco mais equilibrada. Você concorda com isso? Mas, Olisa, independente disso, olha só, ninguém pode garantir, digamos que esse fundão de fato financie as campanhas eleitorais e seja apenas o fundão. Ok, seria um mundo ideal. Só que isso não garante que nós não tenhamos
Caixa 2 e financiamentos ou contribuições por baixo da mesa, por baixo do pano. Isso não garante nada. Quer dizer, nós teremos um fundão e continuaremos a conviver, infelizmente, com esses recursos que estarão circulando entre os candidatos. Claro. Não há garantia com relação a isso. É uma pena, mas não há. Aí seria interessante, até poderia se discutir. Caramba, esse fundão vai conseguir resolver essa questão do financiamento via Caixa 2. Mas não vai. A gente conhece como é que as coisas funcionam no Brasil. E não vai acontecer nada de grandes mudanças significativas com relação a isso. Que duro a gente ouvir, mas eu vejo que tudo isso faz parte aí de um espelhamento, né? A sociedade brasileira está se enxergando de maneira que eu acho que talvez nunca tenha acontecido, né? A gente tem que perceber essa vertente, que é o Brasil não honesto, vamos dizer assim, né, professor? É o nosso mundo, é o nosso jeito as instituições políticas, acredito que nós já tenhamos, inclusive, conversado sobre isso aqui, elas estão profundamente questionadas, estão contra a parede, porque, na verdade, o sistema de representação parlamentar deixa a desejar. Se a gente sair aqui na rua e fizer uma pesquisa por aí, perguntar... Vocês, qualquer cidadão aqui da região, né? Você se sente representado? A pergunta é básica, né? No parlamento? Não, a resposta vai ser essa. Quer dizer, nós temos um descrédito com relação às instituições políticas, e isso é muito ruim, muito grande no Brasil, né? Então, quer dizer, há um gap, um abismo entre a voz, as necessidades, as demandas sociais e as ações que nós estamos a observar no parlamento brasileiro. E bom, professor, como já foi comentado, o Brasil, então, há anos vem sendo alvo de escândalos de corrupção envolvendo diversas pessoas do alto escalão da política brasileira, né? Essa reforma política, como ela está sendo apresentada, pode chegar a proteger políticos envolvidos com a corrupção em busca de foro privilegiado ou algo do tipo? O Luana já protege, né? Não só no legislativo, né? É bom nós lembrarmos que também no executivo e no judiciário. Temos um ministro do Supremo que está aí na vitrine. Não preciso nem citar o nome, que eu acho que todo mundo sabe, mas enfim. Então, quer dizer, a corrupção está por aí, ela permeia as instâncias todas das instituições políticas. E é complicado você equacionar esse tipo de desafio, porque a gente não... Sabe, Luana, eu acho que a gente não consegue enxergar nem um pouquinho do que acontece nos bastidores da política institucional. O que a mídia consegue descobrir aqui e ali, o que a própria sociedade organizada consegue identificar como um problema e tal. Mas, olha, os corredores... das instituições políticas em Brasília devem esconder muita coisa da gente que a gente não tem nem ideia do que possa acontecer. Infelizmente, né? Porque nós não conhecemos nenhum tipo de democracia que possa prescindir das instituições políticas. Mas eu acredito que nós talvez estejamos muito próximo do limite ou da fronteira de nós revertermos isso. Acredito, não, estou a observar justamente a insatisfação crescente. Em algum momento isso vai ter que gerar alguma mudança, uma reforma consistente. Nós já discutimos anteriormente a questão de uma nova constituinte, a própria mudança do sistema político, que está em discussão, que é o tema do nosso bate-papo aqui. Mas são tantas as propostas, e essas propostas envolvem tantos interesses, que o parlamento chega a um impasse. Sim. Então as coisas não avançam como a sociedade desejaria que avançasse. Os parlamentares ficam se degladiando, e são pontos, de fato, que exigem um pouco mais de debate ou de reflexão. Essa pressa em votar a reforma política, por exemplo, essa questão do financiamento público, a questão do voto distrital, tudo isso requer um pouquinho mais de tempo. Só que está todo mundo apressado. Até porque tem uma data limite para que isso Daqui possa a ocorrer nas 27 próximas ou eleições, 28 né? dias, se eu não me engano. É menos de um mês. Exatamente. Mas, por outro lado, quer dizer, a gente corre um risco muito grande de fazer uma reforma, ou pelo menos, digamos que os parlamentares aprovem esta ou aquela nova proposta, nova ideia, novo projeto,
corremos o risco de criarmos um mostrengo. O próprio voto distrital também é um outro ponto polêmico, porque envolve mudanças bastante significativas no processo eleitoral. Até que ponto queremos isso? O voto distrital é uma mudança grande. Eu, particularmente... Qual é a sua visão, professor? Bom, é uma leitura muito particular, né? Minha percepção com relação a isso. Acho que neste momento o distrital não seria bem-vindo. É um voto que muda a regra do jogo de uma forma muito intensa. Nós teríamos, assim, digamos, formas de você eleger os parlamentares sem contemplar devidamente as agremiações políticas, que também estão em descrédito, né? Se me permite Mas, por só outro fazer lado, uma... Você vai ter votos majoritários em todas as candidaturas. Só para quem está nos acompanhando ter uma compreensão um pouco melhor do que é, então, o distritão, essa proposta, então, já seria para as eleições de 2018 e de 2020, na escolha de deputados federais, estaduais e vereadores, né? E, nesse modelo, cada estado ou município é transformado em um distrito e são eleitos os candidatos mais votados, né? Os votos, então, na legenda, como você vinha dizendo, não são considerados nessa... Se bem que também é um ponto tão polêmico, porque não é só votar a favor ou contra o distritão. Existem também alternativas com relação ao distritão. Tem o distritão light, o distritão misto e por aí afora. Quer dizer, inclusive, uma das propostas é essa, que nós tenhamos, sim, o distritão, porém o eleitor chegaria lá na urna eletrônica e poderia escolher, ou eu vou votar no candidato A, B ou C, ou numa legenda. Quer dizer, é um tipo do mix entre as duas situações. Quer dizer, então, é de fato um mostrengo, diria assim. É uma coisa muito confusa. E ainda há outras propostas envolvendo o distritão. Essas são as duas principais. Sim. Então, é claro que não se consegue consenso, mesmo porque o próprio governo não tem uma maioria consolidada no parlamento. Desde das declarações lá do pessoal da JBS, que o presidente Temer perdeu a maioria no parlamento. Nós temos lá uma confusão, um monte de gente, cada um dando uma opinião, para que essas propostas possam avançar, precisaria de 308 votos, se eu não me engano, no Congresso, e mais um número significativo no Senado Federal. E dificilmente o governo consegue essa maioria de uma forma tranquila. Eu acho que vale dizer para quem está nos acompanhando que nós estamos gravando essa entrevista na quarta-feira, dia 23 de agosto. Tudo pode mudar. Daqui a 3 horas a coisa pode mudar. Exatamente. Agora. Ou menos até, né? A gente não pode bobear. Se piscar o olho, de repente, lá em Brasília, alguma coisa muda e a gente fica... sem base para as argumentações aqui. Tá certo. Então, nós faremos um intervalo para voltar a conversar já com o professor Flávio Ramos. Estamos aqui tentando compreender para onde vai a política brasileira a partir dessa reforma política que está sendo discutida agora. Já estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre a reforma política. O nosso convidado é o professor Flávio Ramos, que também é coordenador do programa de pós-graduação em gestão de políticas públicas aqui da Univale. E, bom, professor, durante o Fórum Estadão, Reforma Política em Debate, alguns relatores admitiram que a reforma é para garantir a reeleição. O senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, autor no Senado da PEC, afirmou que o Brasil dificilmente alcançará um sistema perfeito. Por que adotar, então, um sistema aceito apenas em 4 países, que seriam Afeganistão, Emirados Árabes, Kuwait e Vanuatu e Ilhas Pitcairn? Bom, Luana, o que se precisa discutir, de fato, é a reforma do próprio sistema político. O distritão é uma peça desse jogo todo, né? Nós temos interesses muito grandes, né, como a gente já discutiu no primeiro bloco, no próprio parlamento. Agora, a essência do problema, acredito que seja outra. Nós vivemos num presidencialismo de coalizão, que, por sinal, o programa do PSDB da semana passada classificou como um presidencialismo de cooptação. Uau. Coisa que irritou profundamente o presidente Michel Temer. Agora, de fato é isso. A grande dificuldade é que no regime presidencialista, qualquer presidente que assuma precisa compor a maioria no Congresso.
E aí que começa o quê? O troca-troca, os favores, essa coisa toda. Então, na verdade, esse debate sobre o distritão, sobre isso, sobre aquilo, está camuflando um problema muito maior, que é justamente essa base de apoio. Se discutiu há pouco tempo, né, o parlamentarismo, aí alguns dizem que não, o parlamentarismo é algo ruim, porque é só para evitar que o Lula ganhe as eleições no próximo ano. Quer dizer, o debate político no Brasil está muito pobre. É uma coisa ou outra só, não é por aí, né? Existem outras possibilidades. Na verdade, o PT sempre foi a favor do parlamentarismo, desde a década de 90, como o PSDB também. Só que o momento é tão tenso que qualquer proposta que você coloque lá em debate vai gerar divergências, porque aí é os interesses. Agora, os deputados, isso é interessante. Os deputados, eles estão, claro, pensando lá nas suas propostas, nas comissões, essa coisa toda, mas estão de olho aonde? Na sociedade. Estão de olho no eleitorado. Porque o cidadão, o eleitor, ele vai cobrar nas próximas eleições. Então, o próprio ponto do financiamento público, o valor assustou e a reação da sociedade foi grande e os parlamentares recuaram, estão discutindo, quer dizer, então por aí vai. Agora, essa questão do distritão é que você mexe muito com o sistema de representatividade a partir do voto majoritário. Você vai votar no Roberto ou na Maria e essa pessoa, independente do partido político, quem tiver mais votos vai entrar nos parlamentos, seja no parlamento brasileiro, Câmara e Senado, seja na Assembleia Legislativa de cada estado da federação, seja nas câmaras municipais. E isso, de uma maneira ou de outra, vai gerar o quê como consequência? Um fortalecimento dos nomes mais conhecidos. Porque, e quem é que vai definir digamos, essa lista digamos, de pessoas que iriam se candidatar? Os próprios partidos, mas, por outro lado, um novo candidato, uma jovem liderança, por exemplo, pode ser prejudicada. E nós temos jovens lideranças no Brasil, principalmente oriundas das câmaras municipais. Tem muita gente boa no Brasil inteiro que está se projetando no campo da política institucional a partir dos municípios. Essas pessoas dificilmente teriam força ou visibilidade para alçar voos maiores. Os caciques, os grandes nomes serão privilegiados, com certeza. Quer dizer. E, por outro lado, há um enfraquecimento ainda maior, se é que a gente pode dizer assim, dos partidos políticos. Você vai votar em pessoas, independente das siglas. Esse distritão light, ou misto, ou sei lá o quê, cada um tem existem uns 5 ou 6 apelidos para esse distritão misto. Tenta fazer é uma proposta mais maluca ainda do que nesses 4 países que você citou, porque não é uma coisa nem outra. Quer dizer, você consegue imaginar, Luana, você indo no dia da eleição votar, fala assim, não vou votar no candidato, não, vou votar na sigla. Quem é que vai sair de casa hoje para votar em algum partido político? Digo isso com pesar. Porque o ideal seria isso, né? Que você ter partidos políticos consistentes, fortes, legítimos. Nós temos Agora, um detalhe interessante da proposta, talvez um ponto que pudesse ser consensual, que é muito bom, é a cláusula de barreira, para que nós possamos evitar o surgimento de novos partidos. Ok. Tá? Então, você teria, digamos assim, e o fim também das coligações. Isso. Você tem partidos mais diversos se coligando, sem nenhum tipo de identidade partidária, filosófica, ideológica, vale tudo. Só para ganhar tempo. Né? Agora, no início da semana se falou sobre isso e ganhou força essa proposta. Mas, no entanto, já que terça-feira já queriam mudar. Olha, vamos fazer o seguinte, as coligações nacionais não valem para os estados e para os municípios. Quer dizer, aí já vira outra salada de frutas. Mas, de qualquer maneira, o fim das coligações, né, partidárias e a cláusula de barreira, que aí você vai eliminar uma série de partidos políticos que cresceram, surgiram apenas para arrecadar o quê? Graninha.
do fundo partidário. Claro. Uhum. Então, nós não precisamos, no Brasil, dessa infinidade de partidos políticos. Por isso, tem um fenômeno interessante ocorrendo, né? Os partidos políticos não querem mais ser chamados de partidos. Há uma tentativa de só... É verdade. O PMDB não quer mais ser MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Como foi há algum tempo, no tempo do regime autoritário militar. Como tem o Democratas, que era do PFL, da Arena, aquela coisa toda. E a Rede, por sinal, é uma tendência interessante. Quer dizer, na verdade, os partidos, com essas novas denominações, tentam, de uma maneira ou de outra, se descolar, né, das formas tradicionais de fazer política. Não vou conseguir, porque, na verdade, continuam sendo agremiações que tendem a representar, ou pelo menos em princípio, em tese, a própria sociedade, os segmentos da sociedade. Né? Parece uma tentativa de iludir, né, Sim. o eleitor. Né? Não, nós não somos um partido, nós somos um movimento, sei lá o quê. Tal, quer dizer. Então é interessante. Mas a cláusula de barreira, eu acredito que seja uma bela iniciativa. Você tem os dados da cláusula, Sim, né, ela foi proposta pelo deputado Vicente Cândido, do PT, né? Que, então, ele propôs dobrar o número de assinaturas exigidas para a abertura de um novo partido pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, então, a regra atual é 0,5% e nessa nova proposta, o partido precisaria, no mínimo, atingir o percentual mínimo de 1%, né? E hoje também o Brasil lidera a lista internacional com o maior número de partidos. Hoje, no TSE, são registrados 35 partidos que são registrados, né? O que é um absurdo, não, nós temos 35 partidos políticos, não existe, né? Cada um com uma ideia tão diferente assim, não, né? Não são diferentes, porque a própria essência das agremiações nem representam mais propostas. Nós teríamos, assim, né, historicamente, falando desde o século XIX, sei lá, eu acho que de 5 a 7 partidos representariam, da direita à esquerda, todas as possibilidades em termos de ideologias, eu diria assim. Embora também as ideologias estejam sendo questionadas em 2017, loucura, já se passou, mas enfim, de uma maneira ou de outra, você teria algumas referências, né? Porque você tem ainda a defesa da participação do Estado, um Estado mais liberal, como agora a proposta da privatização da Eletrobras, né? Pessoas que defendem uma participação mais efetiva do Estado tenderiam mais à esquerda, e aí haveria o quê? 2, 3 partidos que representassem esse segmento da sociedade, e as pessoas que defendem, digamos, um mercado mais livre, ou livre das amarras do Estado, tenderiam a se identificar com 2 ou 3 agremiações mais à direita, né? Os liberais, os conservadores, aquela coisa toda. Então, ainda existe essa divisão, digamos assim, mesmo que as pessoas não assumam isso. Uma orientação mínima, né? Então, teria por aí. Então, eu acredito que 5 a 7 partidos dariam conta do recado. Perfeito. Mas nós temos 30 e quantos você falou 35 agora? partidos. 35, fora os outros que estão buscando ainda... Isso, os que hoje são os que constam no site do TSE. Eu até verifiquei no site para confirmar. Tem mais uns 30 que ainda aparecer por aí. Quer dizer, pedindo para entrar. Nós teríamos 60 e poucos partidos. E a maior parte para quê, né, Lisa? Para poder dar uma abocanhada no fundo partidário, olha que é um belo negócio. Bilhões, é uma grana, é um negócio. É como lógico. você abrir um empreendimento de sucesso ali na esquina, vendendo pipoca ou coisa parecida. Quer dizer, você vai criar um partido para ganhar dinheiro. Isso, então, a cláusula de barreira talvez bloqueie essas iniciativas com esse surgimento de novas agremiações no universo político constrangedor, eu diria. Professor, a gente tem um minutinho. Vamos deixar uma mensagem, porque todos nós somos eleitores, né? O eleitor está, nesse momento aqui, absorto aí, na expectativa do que virá. O que pode orientar o voto, né, nessa situação que o país vive hoje? Atenção com relação ao comportamento desses parlamentares e, principalmente, observar o currículo dos candidatos no próximo ano, porque nós precisamos realmente fazer um tipo de um filtro, né, nas nossas escolhas, e que tenhamos parlamentos mais consistentes, coerentes, inclusive valorizando a questão ética e da representatividade popular.
Perfeito, vamos ficar na torcida aí, então. Professor, muitíssimo obrigada. Nós conversamos mais uma vez com o professor Flávio Ramos, professor que é coordenador do programa de pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas aqui da Univale. Obrigada. Obrigado a vocês. Bom, obrigada, professora, e obrigada também a você que esteve nos acompanhando pela rádio, pela TV Univale. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!